Então, queridos irmãos, que Deus esteja conosco, abençoando-nos hoje, agora e sempre. Vamos continuar com o mesmo tema, mediunidade, porque nós temos interesse em que todas as pessoas busquem conhecer e estudar os fundamentos da doutrina espírita. Um dos fundamentos é a comunicação dos espíritos, ou seja, a comunicação entre encarnado e desencarnado ou entre dois encarnados que estão distantes uns dos outros. Nós já fizemos a mediunidade parte 1. Agora vamos fazer a parte 2, que ela é baseada no capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, o mapa do tesouro, aonde estão as falas de Jesus. Ele diz assim: dai de graça o que de graça recebestes. Todos nós recebemos esse dom da mediunidade e temos que dar de graça, não apenas a mediunidade, mas tudo o que está em nossas mãos, nós temos que dar de graça, porque Deus nos concedeu de graça. Então, nós vamos ver, nesta segunda parte, algumas manifestações mediúnicas que ocorreram em diversos locais da Terra e que estão todas documentadas. Vamos iniciar com uma prece, mentalizando a figura amorosa de Jesus. Vamos abraçando carinhosamente os nossos companheiros da esquerda e da direita, encarnados e desencarnados, nosso mentor espiritual, os espíritos amigos que dirigem esta casa e os espíritos amigos cuja missão é nos assistir aqui na Terra. E vamos em busca de Deus, nosso Pai, para dizer assim: Senhor, nós viemos à Tua presença para agradecer de coração puro e sincero por todas as bênçãos que o Senhor nos envia. Nosso coração está feliz por poder Te servir e por estar diante do Teu altar, louvando o Teu nome, adorando-Te. E agradecemos, Pai misericordioso, por nos teres presenteado com a dádiva da nossa vida aqui na Terra, com a dádiva de uma família. A nossa gratidão é imensa. Rogamos agora que nos acalentes o coração com Teu bálsamo divino e tragas harmonia para a terra tão cheia de provas e expiações. Sabemos que estás presente e que nos escuta as nossas orações. Sabemos também que estás agindo o tempo todo e agindo corretamente. Tua bênção virá ao nosso encontro. Abençoa-nos a todos, a esta casa de amor e caridade, a todos os assistidos, trabalhadores, cooperadores, e encarnados e desencarnados. E assim, louvamos a Tua divina graça. Graças a Deus. Então, continuando esse nosso estudo, vamos relatar um fato que acontecido na mediunidade de Castro Alves. Castro Alves foi um poeta que, nascido na Bahia em 1847, e ele desencarnou em 1871, com 24 anos de idade. Ele relata nesse livro chamado Abolição. É um livro que ele, como ele foi um lutador pela abolição aqui no Brasil, ele tinha a intenção de publicar esse livro nos 100 anos da abolição da escravatura, que a abolição da escravatura ocorreu em 13 de maio de 1888. Ele morreu em 1871, portanto, antes da abolição. Então ele queria fazer uma homenagem aos abolicionistas e aos escravos que ele tanto amava. Mas ele desencarnou antes, então ele quis publicar esse livro. Só que ele não assina esse livro. Ele coloca o nome de Tomás Antônio Gonzaga, que foi uma encarnação anterior que ele teve em Minas Gerais. Aliás, ele nasceu em Portugal, mas
ele veio nomeado como juiz tributarista em Ouro Preto, que era uma cidade que tinha muito ouro e pedras preciosas. Ele veio para executar os fazendeiros que não pagavam o 20% de tudo que eles produziam para Portugal. O Brasil era uma colônia de Portugal. E ele veio aqui para cobrar os fazendeiros. Só que ao invés dele ficar a favor do reino de Portugal, do qual ele era funcionário, e ele era filho de portugueses, ele resolveu se ajuntar com o Tiradentes na Inconfidência Mineira. O Tiradentes fez um movimento para libertar o Brasil de Portugal. E ele tinha o nome de Tomás Antônio Gonzaga, lá nessa encarnação anterior, e ele escreve, ao invés de escrever Castro Alves, ele escreve Tomás Antônio Gonzaga. E ele relata a vida de Castro Alves, que foi uma outra encarnação dele. Então ele conta que Castro Alves era um libertador, ele lutava pela abolição e pelo fim da escravatura. Mas ele tinha mediunidade, embora que ele não fosse espírita, não conhecia nada de espiritismo, mas ele via no quarto dele, quando ele tinha muita febre, porque ele teve tuberculose e teve gangrena no pé. Ele levou um tiro de um pistoleiro contratado pelos escravocratas para matá-lo. Só que ao invés de acertar na cabeça ou no coração, acertou no pé e gangrenou o pé dele, ele teve que amputar o pé. E a gangrena dá muita febre e também tuberculose dá muita febre. Quando ele estava naquele sofrimento, deitado na cama, tendo muita febre, ele via aparecer uma moça lindíssima, vestida de noiva. E ele fazia, cada vez que ela aparecia para ele era um poeta, ele escrevia um poema para ela, como se fosse uma namorada dele. Mas só depois que ele desencarnou, é que ele ficou sabendo que essa moça que aparecia para ele era a noiva do Tomás Antônio Gonzaga, ou seja, a moça que era noiva dele quando ele morava em Ouro Preto. O nome dela era Maria Doroteia Joaquina de Seixas Brandão. Ela morava em Ouro Preto, era noiva de Tomás Antônio Gonzaga. Como Tomás Antônio Gonzaga foi exilado, porque a Inconfidência Mineira foi descoberta pelo rei, pela rainha de Portugal, e ela exilou todos eles e matou Tiradentes e confiscou os bens, ele não pôde se casar com a Maria Doroteia. Ele chamava ela, nos poemas dele, de Marília, porque naquele tempo não podia um moço fazer uma declaração de amor pública para uma moça, que ela ficava defamada. Então, para ela não ficar difamada, ele utilizava o nome de Marília, que ela chamava Maria Doroteia Joaquina de Seixas, e ele assinava Dirceu. Ele era Tomás Antônio Gonzaga, mas ele assinava Dirceu. Escolheu esse pseudônimo. E aí, essa moça aparecia para ele, sempre. Isso é mediunidade. Ela estava encarnada em Paris, na França. Quando ela desencarnou em Ouro Preto, ela tinha 90 anos. Ela foi enterrada com o vestido de noiva, casquete, ramalhete de flores que ela tinha para casar-se com ele. Mas não pôde se casar porque Tomás Antônio Gonzaga foi exilado para a África e não podia voltar no Brasil. Se voltasse para o Brasil, morreria. Era morto, como foi morto Tiradentes. Então, ela desencarnou sonhando, pensando sempre nele. Ela foi à África encontrar com ele, mas ele estava casado lá na África, eles não puderam realizar o seu sonho de amor. E ela voltou para o Brasil e ela desencarnou com 90 anos e vestiram o vestido de noiva. E ela aparecia para ele vestida de noiva, mas com aquele rosto de 19 anos que ela tinha quando era noiva dele. Ela plasmava, ela aparecia para ele, isso é mediunidade. Só que ela estava encarnada. Ela estava em Paris, ela era médium de Allan Kardec para fazer a codificação
toda a codificação, todos os livros da codificação e as revistas espíritas, Allan Kardec não escreveu ele mesmo. Eram os espíritos que ditavam através de médiuns. E ele escolheu médiuns, por orientação de Jesus, médiuns crianças. Ela era uma menina de 10, 12 anos, quando ela escrevia a codificação, ela psicografava a codificação inteira, o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e o inferno, e o que é o Espiritismo, todos os livros que Allan Kardec publicou foram ditados por espíritos de luz para médiuns. Ela era uma das médiuns. Eu não sei o nome dela, porque Allan Kardec não põe o nome dos médiuns. Mas ela trabalhava lá em Paris no consultório de um médico. Ela era auxiliar, recepcionista de um médico. Esse médico era o Tiradentes reencarnado. Tiradentes foi assassinado aqui no Brasil e ele reencarnou como médico lá na França. Ele havia já sido médico em outras encarnações anteriores, por isso que ele sabia extrair dente, fazer parto, ele cuidava dos escravos aqui no Brasil quando ele estava encarnado como Tiradentes. Aí ele reencarna em Paris e ele é médico. E ela devido à amizade, à proximidade que existia entre eles, ela então consegue emprego no consultório dele. Ela trabalha no consultório dele e trabalha na psicografia de Allan Kardec. E ela aparecia, como o amor é muito grande que unia os dois, ela vinha e aparecia o espírito dela, encarnado lá, enquanto ela dormia, ele vinha e aparecia para ela. E ele chamava primeira sombra, ou primeiro fantasma, e fazia um poema. Segunda sombra, segundo fantasma, e fazia o poema. Aí, e ela, lá em Paris, ela trabalhava na Sociedade Espírita de Paris. E ele, enquanto dormia aqui, porque ele dormia muitas horas, às vezes durante o dia até, o espírito dele voava lá para Paris e ditava poemas em português para ela. E todos diziam, como é que essa menina não fala português, não é francesa e escreve poemas? Aí Allan Kardec dizia que ela tem uma ligação muito afetiva, muito grande com um poeta brasileiro. E ele ditava poemas para ela, isso é mediunidade. E ela aparecia para ele vestida de noiva. E ele fazia poemas. Eu vou ler um dos poemas que ele escreveu. Esse daqui foi a oitava sombra, ou o último fantasma. O último para aquele dia. Então ele dizia assim: quem és tu? Quem és tu, vulto gracioso, que te elevas da noite na orvalhada? Tens a face nas sombras mergulhada, sobre névoas te libras vaporoso? Baixas do céu num voo harmonioso? Quem és tu, bela e branca desposada? Da laranjeira em flor, a flor nevada, cerca-te a fronte, ó ser misterioso. De onde nos vimos nós? És de outra esfera? És o ser que eu busquei de sul ao norte? Porque em meu peito ainda se desespera? Quem és tu? Quem és tu? És minha sorte? És talvez o ideal que esta alma espera. És a glória talvez, talvez a morte. Ele pensava que então ela pudesse ser a morte vestida de noiva que vinha buscá-lo, porque ele era doente. Então, é uma mediunidade. Ambos se comunicavam, ele encarnado no Brasil, ela encarnada na França. Depois que ele desencarna, ele vai para Paris, com autorização da espiritualidade maior, é claro, e ditava poemas de amor para ela, porque ele a amava. E, além desse fato, que está nesse livro, A Abolição, ditado, psicografado por Mariluza Moreira Vasconcelos, e também ditado pelo espírito Tomás Antônio Gonzaga, além desses livros espíritas, existem fatos bíblicos
que mencionam a comunicação dos espíritos em diferentes lugares, como a aparição de Nossa Senhora da Aparecida. Os pescadores estavam pescando, apareceu aquela santa de cor negra, apareceu para eles. Então eles contaram para os padres, os bispos fizeram uma igreja, Nossa Senhora Aparecida, e puseram a imagem dela lá, e isso é uma aparição, é mediunidade. Eles viram o espírito de Nossa Senhora Aparecida. Também tem a Nossa Senhora de Lourdes, que apareceu na cidade de Lourdes, na França. Na França tem uma cidade que chama Lourdes, e apareceu lá na gruta chamada Massobielle, apareceu Nossa Senhora, e eles chamaram ela de Nossa Senhora de Lourdes. Também os bispos fizeram uma igreja muito bonita. Eu já contei a história de Nossa Senhora de Lourdes aqui, mas um dia eu reconto. Hoje, não, basta que vocês saibam que foi uma comunicação mediúnica. E tem a Nossa Senhora de Fátima, que apareceu na cidade de Fátima, em Portugal, para 3 crianças. Então, tudo isso é mediunidade. Mas ainda nós temos um fato curioso, que o jornal católico chamado O São Paulo, não é de São Paulo esse jornal, o jornal é do Rio de Janeiro, mas ele tem o nome de São Paulo em homenagem ao santo, Paulo Apóstolo. E aí, ele narra que o cardeal Eugênio Pacelli, é um cardeal italiano de lá do Vaticano, na Igreja Católica tem a seguinte hierarquia: primeiro é sacerdote, depois é bispo, depois é arcebispo, depois é cardeal e depois papa. Então os ministros do papa são cardeais, porque o Vaticano é um país, como o Brasil, como a França, como os Estados Unidos. Tem o dirigente e os seus ministros. Os ministros são todos cardeais, e o Eugênio Pacelli era um cardeal ministro do Papa. Então narra esse jornal que um dia Eugênio Pacelli estava, quando se dirigiu ao seu quarto após o jantar, e quando ele foi ajoelhar para fazer a oração para dormir, ele viu uma luz imensa entrar no quarto dele, e ele ficou olhando. Ele não teve medo, mas era a imagem, apareceu para ele o Papa Pio X, que já havia morrido há 25 anos, desencarnado, né? Há 25 anos. Então ele ajoelhou-se na frente daquela imagem, daquela visão maravilhosa, e falou: santidade. Não conseguiu falar mais nada, não saía a voz, tamanha a emoção. Aí o cardeal Pio X, que apareceu para ele, disse assim: olha, Jesus quer que a sua eminência seja o Papa, diante dos dias tumultuosos que estão por vir aqui na Terra. Aí ele pensou, ele não conseguiu falar, mas ele pensou: como? Nós temos Papa. O Papa está com saúde, está aí há muito tempo. Como que ele vem falar que eu vou ser Papa? E aí a aparição se dissolveu no ar. Ele ficou tão emocionado que, na visão católica, quando aparece o espírito do morto, é porque ele está pedindo preces. Aí ele desceu a escadaria do Vaticano, foi até lá no subsolo, onde estão os túmulos dos papas, ajoelhou-se diante do túmulo do Papa Pio X e começou a fazer orações. Fez oração, quando viu, o dia estava amanhecendo, não dormiu nada. Aí levantou-se e foi caminhando devagarinho, subindo as escadas, quando um guarda suíço lhe perguntou: Eminência, estás doente? Precisa de ajuda? Ele respondeu: não, é que eu vi o Papa Pio X. Aí o guarda respondeu: ora, o Papa Pio X já morreu. Mas ele continuou indo para o quarto dele. E aí foi adormecer um pouquinho. Meses depois, o Papa Pio XI, que estava no poder, desencarnou. Teve um problema cardíaco e morreu. Aí, no primeiro escrutínio, na primeira votação, o cardeal Eugênio Pacelli foi eleito Papa.
E em agosto era fevereiro, em agosto desse mesmo ano, Hitler invadiu a Polônia. Era o ano de 1939. Hitler começou, então, as invasões. Invadiu a Polônia. E o Papa Eugênio Pacelli, certamente, frequentava muitas vezes o palácio de Hitler. E as pessoas diziam que ele ia lá para entregar judeus, para serem mortos. Mas ele alega que ele ia para salvar católicos, porque entre os judeus que iam presos pelos nazistas, soldados nazistas, às vezes iam alguns católicos juntos. Estavam junto, conversando numa rua, numa praça, e ia junto, preso. Então, mas um escritor inglês escreveu um livro chamado O Padre, onde menciona que o Papa Pio XII era o Papa de Hitler, porque ele ia muito no palácio de Hitler. Mas isso daí são conflitos que nós não sabemos informar se é verdade ou não. O importante é que nós temos essa comunicação mediúnica no Jornal Católico, onde um Papa desencarnado aparece para um Papa e prediz para ele que Jesus quer que ele seja Papa para resolver esses dias tumultuosos da Segunda Guerra Mundial. Então, você sabe, não deu certo. O Papa Pio XII não conseguiu, ele não conseguiu debelar a fúria de Hitler. E o Hitler continuou cometendo seus desatinos, destruindo muitas pessoas. E aí, então nós agora, a próxima fala, eu ia explicar um caso que aconteceu na União Soviética, de mediunidade. Então, existia na União Soviética um homem chamado Wolf Messing, e ele era um médium considerado mágico, ilusionista, porque ele vendia ingresso e ficava no teatro fazendo desaparecer uma flor, atravessava a parede, ia lá fora, pegava uma pedra, com a mão ele esculpia naquela pedra um passarinho e doava para uma pessoa. Então todos ficavam entusiasmados com as mágicas dele e faziam perguntas, ele respondia através da mediunidade dele. Aí um dia ele foi preso pela polícia de Stalin. Stalin era o presidente da Rússia e era o ditador. Aí ele foi preso. E aí ele falou, não, eu tenho a autorização do delegado para fazer os meus espetáculos. Ele falou, não importa, Stalin não quer proibiu totalmente essas feitiçarias, ilusionismo aqui no território da Rússia. Aí levaram ele preso para Stalin. Chegando lá, Stalin falou para ele, você vai provar para mim a tua capacidade mediúnica, não era mediúnica, porque eles não conheciam essa palavra, você vai para a tua capacidade de mágica, senão eu vou te desterrar para a Sibéria. Sibéria é onde ficam os morros lá, os montes Urais, onde tem muita neve e muito frio. E quem vai para lá morre, porque não tem como plantar, como colher. E não dá para ir caminhão levando comida, víveres, as coisas para lá. E ele, Wolf Messing, falou assim, hoje, aqui nesta sala, teve uma reunião dos seus conselheiros para discutir os destinos de Sebastopol, que é uma província da Rússia. O Stalin deu um murro na mesa e falou, todo dia aqui nós temos reunião com os conselheiros para estudar os destinos de todas as nossas províncias. Isso não me convence. Aí ele falou, mas atrás, Stalin estava sentado numa cadeira, ele falou, atrás da sua cadeira tem um quadro. E atrás desse quadro estão a ata e os mapas de tudo o que vocês decidiram nessa reunião. Aí Stalin estremeceu. Falou, ninguém sabe disso? Quem contou para esse homem?
mas ele não se deu por vencido. Falou, você vai ficar uma semana aqui, no meu palácio, sendo vigiado 24 horas por dia, por 2 soldados de confiança, e que vão se revezar, cada 8 horas. E você, se você não me provar a sua capacidade mágica, eu vou te desterrar para Sibéria. Aí, no segundo dia, aí chamou o chefe da guarda, o senhor Joseph Beria, e pediu que nomeasse dois soldados de confiança para ficar 8 horas por dia, revezando 3 duplas, revezando as 24 horas do dia. No dia seguinte, Wolf Messing falou para os 2 soldados, olha, eu preciso ir no Gosbank. Gosbank era o banco da Rússia que ficava dentro do Kremlin, do palácio de Stalin. Aí ele falou, eu preciso ir lá. Aí os soldados foram, porque era tudo no mesmo palácio. A casa do Stalin, o palácio do governo e o banco era dentro do palácio do governo. Aí foram. Chegando lá, ele pegou um papel sujo, rabiscou qualquer coisa, deu na mão do caixa. O caixa olhou e falou, não tenho 200 milhões de rublos para te dar. Ele falou, não importa, vá, consegue, porque eu estou hospedado com Stalin e quero esse dinheiro agora. Aí o caixa foi até o gerente, mostrou para o gerente. O gerente olhou, viu que realmente os soldados que acompanhavam ele eram da guarda pessoal do Kremlin, de Stalin, e falou, desça no subsolo e pega os funcionários de lá, pega com as empilhadeiras, conte o dinheiro, ponha nas malas e traga aqui para cima. Aí o caixa foi. Os caras pegaram as empilhadeiras, ele foi contando 200 milhões de rublos, 1 milhão de notas. E ele contou, pôs nas malas, os guardas subiram junto com ele, carregando as malas, ele entregou para o gerente. O gerente falou, eu não vou contar, você já contou? Contei. Tá certinho? Tá, pode entregar para ele. Aí entregou para o Wolf Messing 200 milhões de rublos. Wolf Messing caminhou uns passos e voltou. Falou, calma, vamos voltar porque o caixa se enganou. Falou, moço, você me desculpe, mas você se enganou comigo. O caixa falou, eu trabalho há 20 anos aqui, nunca me enganei. Falou, mas comigo o senhor se enganou, com certeza. Falou, não me enganei. Eu contei certo. O que o senhor acha? Como que o senhor vê se o senhor nem contou o dinheiro? Falou, mas o senhor se enganou. Abra a gaveta e pega o cheque que eu te dei. Não vou abrir. Eu não errei. Aí Wolf Messing insistiu. Ficou aquele bate-boca. Aí o caixa não tinha saída, abriu a gaveta e pega. É um papel sujo que não serve para nada. O caixa desmaiou. Wolf Messing devolveu as malas. O gerente, o guarda, todo mundo veio. Prendam esse homem, prendam esse homem. Prenderam, mas ele já estava preso com Stalin. O gerente e outros chefes da guarda lá do banco foram até o palácio do despacho onde estava Stalin e explicaram para Joseph Beria, o chefe da guarda pessoal de Stalin, contaram toda a história. Falou, esse homem é um perigo, não deixa esse homem sair daqui. Ele ludibriou todo mundo. Aí Joseph Beria contou tudo para Stalin. Stalin estremeceu, ficou perplexo, mas não se deu por vencido. Esperou. Chegou no sábado, Stalin falou, eu vou descansar na minha dacha. Dacha significa palácio. E ele foi no palácio presidencial, deitou na sua chaise longue e falou, eu vou dormir. Eram 4 horas da tarde. E eu por 2 horas. Não quero ninguém aqui. Falou para o chefe da guarda, o senhor Joseph Beria. Então, do corredor, único corredor, que ligava o palácio do despacho presidencial com a dacha, o palácio da residência, e tinha 400 metros. A cada 30 metros, Joseph Beria pôs 2 guardas, um de frente para o outro. Não deixe passar ninguém. Aí, Stalin deitou na chaise longue e dormiu. 1 hora depois, ele recebe uma cutucada na perna. Ele olha, é o Wolf Messing. Aí ele chamou o Joseph Beria. Como que esse homem veio entrar aqui? Aí Joseph Beria
chamou todos os guardas, 15 guardas, sei lá eu quantos. Aqui ele não passou. Aqui ele não passou. Esse homem não passou no corredor. Esse homem não passou. Todos os guardas foram unânimes em afirmar. E Joseph Beria falou, eu também fiquei de tocaia e ninguém passou. Esse homem não passou. Aí Stalin perguntou para ele, como é que você conseguiu essa proeza? Ele falou, eu fiquei durante 2 dias dizendo, eu sou Joseph Beria, eu sou Joseph Beria, eu sou Joseph Beria. Quando eu passei, os soldados não me viram a mim, viram Joseph Beria. E pensaram que era Joseph Beria, que veio até aqui. Aí ele falou, então agora está provado. Esse homem realmente tem poderes. Ele falou, fica de plantão, que você vai ser meu assessor para eu vencer a guerra, a Segunda Guerra Mundial. Que Hitler já matou 2 milhões de russos. Ele invadiu por várias frentes e está matando o meu povo, os meus soldados. Aí Wolf Messing falou, pode deixar, eu vou te orientar. Aí Wolf Messing tinha uma mediunidade muito grande. Acho que, como Jesus não conseguiu que Eugênio Pacelli bloqueasse Hitler, a sanha nazista, ele então buscou um médium. E aí o médium foi ensinando para Stalin que ele deveria fazer a técnica da terra arrasada. Ou seja, Hitler vai entrar por aqui. Ele já avisava por onde Hitler deveria entrar com os seus soldados. Ele falou assim, retira tudo da cidade. Não deixa água, comida, ninguém. Tira tudo, nem cachorro. Eles podem, animal, nada. Eles podem matar para comer. Porque eles vêm da Alemanha e não traz comida para muitos dias. Então, eles precisam da comida que tem nas cidades que eles invadem. Eles matam todo mundo e ficam com a comida. E tem comida, tem água, tem tudo para eles. Aí, o Stalin passou a fazer isso. Retira, ele avisou por onde que o Hitler ia entrar, pela Polônia ou pela Romênia, não sei. Aí eles iam fazendo a terra arrasada. Não deixava nada na cidade. Fechava todos os poços de água, tudo. Não tinha uma caixa de água, não tinha nada. E nem uma comida, nem um armazém, nem nada. Nem uma planta, nem um animal. Tirava tudo. Aí ele falou, ele vai avançar dessa cidade para outra. Aí ia na outra cidade, fazia a mesma coisa. E aí ele vai avançar para cá. Pega a outra cidade, terra arrasada. E assim, quando os soldados alemães entraram na Rússia para invadir essas cidades, que eles foram comendo pelas beiradas. Invadindo a Rússia pelas beiradas. Que o que Hitler queria era chegar em Moscou. E Stalingrado. Stalingrado era a cidade que tinha o nome de Stalin. Então ele queria dominar essa cidade para vencer Stalin. E lá era a terra que tinha, era a cidade que tinha petróleo. Ele queria o petróleo para poder continuar a guerra. E aí, os poços de petróleo. Aí acontece que os soldados nazistas vinham, não encontravam nada na cidade. Caminhavam até outra cidade, nada, não tinha comida. Aí veio o inverno russo. O inverno russo chega a 40 graus abaixo de zero. E eles não tinham roupa, porque eles pensavam em se apropriar das roupas que tinham na cidade, do povo morador da cidade. Não conseguiu nada. Aí foram morrendo. E aí Hitler havia mandado também alguns soldados invadirem a África. E aí, até que ele buscou da África para vir para a Rússia, demorou muito. Os soldados nazistas perderam a guerra, voltaram, alguns maltrapilhos, machucados, morrendo de fome e de frio. Aí Hitler viu que havia perdido a guerra, entrou no seu bunker, que era um palácio no subsolo, e ficou escondido lá. Mas quando ele percebeu as tropas russas em Bonn, nas cidades da Alemanha, ele então, ele então
matou a amante dele e se matou em seguida e pediu para todos os seus generais que se suicidassem, mas muitos deles fugiram aqui para o Brasil, para a Argentina e para alguns países aqui da América Latina. E Stalin venceu a Segunda Guerra Mundial graças à ajuda de um médium que tinha orientação do plano espiritual. Era um médium que vendia mediunidade. Não era um médium de Deus, mas a situação emergente para bloquear a sanha nazista fez com que os bons espíritos utilizassem esse médium para terminar com a Segunda Guerra Mundial. Então, são fatos mediúnicos, encontros de espíritos e mediunidade, espíritos do céu, superiores, que vieram dar orientação para que vencer a guerra. Então, nós também temos sonhos proféticos, sonhos onde a gente vê o futuro. Eu tive vários sonhos onde eu via o futuro, não só meu, mas também de outras pessoas, de outros casos. E eu não posso ficar contando aqui os sonhos que eu tive, porque implica no nome de outras pessoas, e elas não me dão autorização para falar sobre elas, principalmente no centro espírita. E então, tem os sonhos onde nós temos vivência desta vida mesmo, que a gente fica muito atribulado, atrapalhado com os problemas, aí de noite revive essas vivências para poder esclarecer, buscar saída dos problemas graves que a gente enfrenta. E também é mediunidade ver outras vidas que tivemos. Isso também é mediunidade. E é um tipo de mediunidade onde a gente vê o nosso passado. Eu esqueci agora o nome dessa mediunidade. Perdão. Mas eu tenho sempre essa mediunidade. Então, nós precisamos, todos nós temos mediunidade. Umas pessoas têm a mediunidade mais desenvolvida, outras pessoas têm a mediunidade menos desenvolvida. E aí, tudo que nós falamos, tudo que nós sentimos, tudo que nós pensamos, tudo que nós arquitetamos, nós produzimos energia que faz com que os espíritos se aproximem de nós e potencializem aqueles nossos sentimentos, pensamentos e falas. E se falamos o bem, o espírito bom que vem impulsionar nossos sentimentos bons, nossos pensamentos bons, nossas boas falas. Se falamos o mal, ou sentimos o mal, ou pensamos no mal, vêm os maus, os inescrupulosos, e potencializam aquilo, aumentando cada vez mais. Por isso que existe tanta briga, tanto desentendimento, tanta guerra, porque a pessoa pensa mal, no mal, sente ódio, sente raiva, e a espiritualidade inferior vem e impulsiona e faz com que o espírito, com que a pessoa muitas vezes decida uma coisa que ela não queria, ou fale. Quantas pessoas falam coisas e depois pedem desculpas? Eu exagerei. Por quê? Porque ela está sentindo mal, remoendo aquela raiva, um espírito mal vem, coloca palavras na boca dela e compromete a vida dela. Então, nós temos que tomar muito cuidado com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com as nossas falas, porque podemos ser impulsionados por espíritos inferiores. O Valmir, que é o médium aqui desta casa, ele tem muitos tipos de mediunidade. Primeiro, mais ostensivo, é a mediunidade de efeitos físicos, porque a mediunidade dele é tão grande que ele opera, ele tira, ele põe agulha, ele faz... são efeitos físicos da mediunidade dele. A mediunidade de cura é uma mediunidade que afeta o físico humano. Então, ela é uma mediunidade de efeitos físicos, que é a cirurgia. Ele também tem a mediunidade chamada psicografia, onde ele escreve coisas que o espírito ou dita para ele, ou pega a mão dele e escreve.
Ele também tem a mediunidade de psicofonia, porque ele fala com o doente. Não é ele que está falando, é o doutor Astolfo, é o doutor Sérgio, é o doutor Paulo, esses médicos falam pela boca dele. Então chama-se psicofonia, que é o falar. Ele tem vidência. Ele está aqui, ele vê os espíritos. Quando chega uma pessoa perturbada lá, ele vê que tem um espírito negativo, eles não entram aqui dentro. Eles ficam lá fora, mas tem uma ligação com, às vezes, o paciente que está sendo atendido. Às vezes é uma pessoa que está sendo atendida e ela está com o obsessor. E ele tem a mediunidade sensitiva ou impressionável, que é uma mediunidade onde ele sente também a dor do outro, ele sente o que o outro está sentindo. E ele tem a mediunidade audiência, porque ele ouve também os espíritos conversando. E existe ainda a mediunidade sonambúlica, que essa eu não sei se o Valmir tem, que é aquele, a pessoa está dormindo e ela levanta e vai fazer determinadas coisas. E é uma mediunidade também sonambúlica. Existe ainda a mediunidade pneumatógrafo. Essa mediunidade é uma mediunidade onde o médium está aqui, sentado, às vezes com a mão amarrada, pensando em Jesus. Ele fornece a energia para um espírito, capta a energia, vai lá, abre um armário, o armário está fechado, ele não abre o armário é fechado, ou a gaveta fechada, ele pega uma caneta que está dentro da gaveta e escreve uma mensagem dentro da gaveta. E você não vê a porta do armário abrir, nem a gaveta abrir. Os médiuns pneumatógrafos. É uma mediunidade que existe muito pouco, mas os espíritos fizeram isso para despertar a curiosidade dos homens para a mediunidade, para a comunicação dos espíritos. A mediunidade, ela não é apanágio do espiritismo. Como eu contei, N casos de mediunidade. Só que o espiritismo, Allan Kardec pegou os textos ditados pelos espíritos e codificou. Isto é, fez um código de limitações. Assim como existe o Código Civil, Código Penal, Código de Defesa do Consumidor, ele fez o código. O que é que se pode usar, o que é que não se deve usar. E quais as consequências de quem usa mal. Os fundamentos do espiritismo. Então, a mediunidade é um dos fundamentos, que é a comunicação dos espíritos. Agora, existem os outros fundamentos, que é a reencarnação, a multiplicidade de habitações no espaço e outras coisas mais. Então, todos esses fatos são fatos que demonstram que a mediunidade está em toda parte, que é uma realidade, é uma força, é um dom e que ela existe. Nós não podemos duvidar nunca, nem dizer que é coisa dos espíritos, porque quando Allan Kardec fazia a codificação, todos falavam muito mal dele e dizia que ele era necrófilo, queria falar com morto. Quem gosta de morto é necrófilo, gosta de cadáver. Ele não tinha nada a ver com o cadáver. O cadáver estava enterrado. Ele conversava com os espíritos que já não tinham mais corpo. Então, vamos agora fazer uma oração, que é uma prece dos aflitos, psicografada por Chico Xavier, ditada por Emmanuel. Vamos mentalizar Jesus aqui no nosso meio e vamos entregar a Ele essa nossa prece, para que Ele interceda por nós, junto a Deus nosso Pai, e leve até Ele a nossa oração, nosso melhor sentimento de amor, de gratidão, de fé e de esperanças. Aí, vamos então dizendo: Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes e dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor. Embora a miséria amarga
dos prantos do nosso erro, neste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna, da alegria e da bonança, nossa porta de esperança, que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza, no mundo da iniquidade, sobre as flores da ilusão, quando vem a tempestade, ó Pai, sois a nossa luz divina, o cântico da nossa certeza, vencendo toda aspereza, vencendo toda aflição. No dia da nossa morte, não no abandono ou no tormento, trazei-nos o esquecimento da sombra, da dor e do mal. Que nos últimos instantes sintamos a luz divina, renovada e redimida, na ditosa paz imortal. Graças a Deus. Então, muito obrigado a todos, muito obrigado a Deus nosso Pai.